do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar com comparação de números decimais nessa primeira parte, e na segunda parte vamos trabalhar com adição e subtração de números decimais. Com relação à comparação de números decimais, vamos observar essas duas figuras aí, ó. São duas figuras do mesmo tamanho, porém estão divididas em partes diferentes. Esta primeira figura está dividida em 10 partes iguais e esta segunda está dividida em 100 partes iguais. Se nós representarmos isso aqui na forma de fração, nós temos quantas partes pintadas em azul? 4 partes. De um total de 10 partes. Transformando isso aqui em número decimal, nós vamos ter 0,4. E na leitura matemática se lê 4 décimos. Se nós contarmos essas partes em azuis aqui, nós vamos ter 40 partes em um total de 100 partes. Transformando essa fração em número decimal, nós temos 0,40, que são 40 centésimos. Observe que 40 décimos e 40 centésimos representam a mesma quantidade da figura. Observe isso, que representam a mesma quantidade. Porém, números decimais, se você acrescentar um zero à direita, esse zero que você acrescentar à direita não vai alterar o seu valor real. Representam a mesma quantidade. Vamos comparar alguns números decimais agora. Por exemplo, nós temos o número 3,8 e o número 2,45. Para nós compararmos aí, nós vamos utilizar o sinal de maior que, menor que. Quando a parte inteira for diferente, você vai optar pela que tiver maior algarismo. No caso aqui, quem é que representa a maior quantidade? O 3 ou o 2? No caso, o 3. Certo? Então, no caso aqui, o maior número é o que tem a maior parte inteira, pois eles são diferentes. No caso aqui, 3,8 é maior que 2,45. Mas e se as partes inteiras forem iguais? Por exemplo, 3,2 e 3,42. Quem é o maior? Você vai para a parte decimal. Na parte decimal você vai observar quem for maior. Se as partes inteiras forem iguais, que é o caso aqui, que é 3, você vai para as partes decimais e observa quem é que representa a maior quantidade. É o 2, que também pode ser o 20, né? Se você acrescentar o 0 à direita ou retirar, não vai alterar o seu valor, certo? Como a gente viu anteriormente. 3,2 ou 3,20, ou 3 inteiros e 20 centésimos, né? Ou 3 inteiros e 2 décimos, tanto faz, tudo vale a mesma coisa. Com 3 inteiros e 42 centésimos. Quem é o maior? Quem é a maior parte decimal? 42 é maior do que 2, né? Ou 20, no caso. Então, o maior número é esse. Para nós compararmos, então, este é menor que este. Então, 3 inteiros e 2 décimos é menor que 3 inteiros e 42 centésimos. Lembre-se sempre, quando você for fazer a comparação, olhe logo a parte inteira. São diferentes? São. Se são diferentes, o maior é aquele que tem o maior, representar o maior valor na parte inteira. Se as partes inteiras forem iguais, você vai para o lado decimal e vai observar quem que representa o maior valor e vai fazer a comparação. No caso aqui, 3 inteiros e 2 décimos é menor que 3 inteiros e 42 centésimos, certo? Adição e subtração de números decimais. Como é que nós realizamos essa adição, por exemplo? Se nós quisermos somar 57 inteiros e 90 centésimos com 60 inteiros e 35 centésimos, vamos fazer o quê? Como é que nós vamos realizar essa adição? Montando o algoritmo.
você vai observar as ordens, ó. 57,90. É só obedecer as ordens. Tem quantas casas decimais ainda a vírgula? Tem duas, então 60 fica aqui, baixa a vírgula, 35 centésimos depois. Primeiro a parte inteira, sobre a parte inteira, certo? Parte decimal sobre parte decimal. Feito isso, obedecendo as ordens, né, a ordem de lugar, você pode realizar sem maiores preocupações a adição. Como é que nós vamos fazer da forma usual? 0 e 5, 5, 3 e 9, 12, vai 1, 1 e 7, 8, 5 e 6, 11. A vírgula baixa no mesmo lugar que ela está. Daqui ela baixa para cá, pronto. O resultado, 118,25. Ou 118 inteiros e 25 centésimos. Dessa forma nós realizamos a adição. Pegarmos os mesmos números para realizarmos uma subtração. A primeira coisa que você tem que observar na subtração, você vai ter que colocar em cima, o primeiro número a ser colocado, tem que ser que representar o maior valor. No caso aqui é os 60 inteiros e 35 centésimos, certo? Então ele vem em primeiro. Tem que respeitar essa ordem. A ordem das parcelas aqui no caso altera o resultado, certo? Na adição não, tudo bem você colocar em qualquer lugar. Mas no caso da subtração, o maior tem que vir acima. Logo depois vem o menor. Realizando a subtração, procedendo da seguinte forma. Se você tem 0 para chegar em 5, falta quanto? 5, né? Você tem 9 para chegar em 3, você pode? Não pode. Então você pede emprestado, 1 para cá, então fica 13, né? Então 9 para chegar em 13, falta quanto? 4. Como você pediu emprestado para cá, ele vem aqui, somando com o 7. 7 e 1, 8. 8 para chegar em 10, falta quanto? 2. Pediu emprestado para lá, então vem para cá também. Fica 6. 6 para 6, nada. Baixa a vírgula no mesmo lugar. Então, o resultado, 2 inteiros e 45 centésimos. Essa é a resposta. E quando nós nos deparamos com a situação desse jeito, em que os dois números não têm o mesmo número de casas decimais, ó, depois da vírgula. Aqui é 17,2 ou 17 inteiros e 2 décimos, e aqui 5 inteiros e 146 milésimos. Nós temos 3 casas decimais depois da vírgula aqui, e aqui só tem 2. Como a gente viu, o maior vem em cima, no caso que é uma subtração, né? Então 17,2 e o menor vem abaixo. Observe onde é que fica a vírgula, tá certo? 5,146. Se é uma subtração, coloca o sinalzinho. Como aqui nós não temos nada, vocês viram anteriormente, como a gente viu anteriormente, né? A gente acrescentar um 0 ao lado direito das casas decimais não vai alterar em nada o valor do número, né? Permanece o mesmo valor. Pronto, feito isso, você resolve a sua subtração sem maiores transtornos. 6 para 10, falta 4, vem 1. 5 para 10, 5, vem 1. 2 para 2, nada. 5 para 7, 2. Baixo 1. E a casa decimal, a vírgula desce no mesmo lugar. Então fica 12,054 ou 12 inteiros e 54 milésimos. Essa é a resposta. Certo? Quando não tiver o mesmo número de casas, você iguala colocando zeros à direita. Certo? Essa é a observação que você tem que fazer e ficar atento quando for resolver operações com números decimais. Isso era tudo que eu tinha para a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula.